Olá, o TV Escola está no ar e esta é a 19ª teleaula do curso sobre a História Política de Minas Gerais, escrito pelo professor e historiador Luiz Fernandes Assis, consultor da Escola do Legislativo. Depois de ter sido adaptado pela TV Assembleia para ser o primeiro curso à distância exibido pela TV, ele chega até você para que seu senso crítico possa ser ampliado em relação aos fatos políticos. Então, aproveite a teleaula de hoje. A estrela da manhã, quando brilha na amplidão, faz lembrar uma saudade que guardei no coração. Oh, a estrela da manhã, quando brilha na amplidão, faz lembrar uma saudade que guardei no coração. Começando a década de 40, vamos percebendo que Getúlio Vargas foi o primeiro governante que soube utilizar os recursos da comunicação, com a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele sempre iniciava os seus discursos com a exortação "Trabalhadores do Brasil", e sempre anunciava alguma medida de alcance social concreta, como salário mínimo, férias e outras leis trabalhistas depois consolidadas na CLT em 1943. Assim, criou-se a imagem de um governante amigo e pai, guia dos brasileiros, em especial dos trabalhadores. E você, que imagem tem de Vargas? O Getúlio Vargas foi o pai do trabalhismo, né? Foi realmente o início de valorização, alguma valorização ao trabalhador. Um grande político que na época dele tentou nos trazer muitas coisas boas, inclusive a siderúrgica nacional. Não, eu acho que não representou muito, não. Eu prefiro essa época de hoje. Leis trabalhistas. A primeira imagem que eu tenho dele é um ditador também, né? Ele aguarda, sabe quem ele é, a nossa geração mais nova deve só saber por nome de bar e avenida. A luta iminente entre as grandes potências no cenário internacional teria aberto na periferia do sistema uma brecha pela qual nossas elites dirigentes, beneficiadas por uma autonomia que não possuíam antes, puderam ensaiar um regime parafascista, o Estado Novo, sob a liderança de Getúlio Vargas. A conjuntura internacional do capitalismo estava fortemente marcada pela disputa altamente equilibrada de chances quase iguais entre duas formas de Estado, a liberal-democrática, patrocinada sobretudo pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, e a nazi-fascista, vigente na Alemanha, na Itália e no Japão. Ao mesmo tempo em que o Estado autoritário getulista criava as condições para o desenvolvimento da industrialização, alimentava também o debate sobre a melhor forma para esse desenvolvimento. A classe patronal e os bacharéis passaram a exigir maior participação nos debates, o que implicava numa abertura política e no processo de redemocratização. A situação só começou a se modificar quando o governo brasileiro optou por apoiar os aliados na Segunda Guerra Mundial. A contradição entre as posturas externa e interna foi logo apontada pelos setores de oposição, que aproveitaram a oportunidade para romper o longo silêncio a que haviam sido obrigados. As pressões não tardaram a acontecer. A UNE e suas seções estaduais organizavam constantes manifestações duramente reprimidas. A imprensa liberal burlava a censura, publicando reportagens e entrevistas favoráveis à realização de eleições. A elite mineira, que se sentia excluída do jogo político, resolveu marcar sua posição com um manifesto público que explicitasse suas aspirações democráticas. Surgiu assim, em 1943, o Manifesto dos Mineiros. Entre seus 92 signatários incluíam-se Virgílio de Melo Franco, Pedro Aleixo, Milton Campos, Arthur Bernardes, Afonso Arinos de Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Adolfo Bergamini, Afonso Pena Júnior, Bilac Pinto, José de Magalhães Pinto e Odilon Braga. Em 1945, Getúlio Vargas baixou um ato adicional à Constituição de 37, baseada na Carta del Lavoro, italiana e fascista, marcando as eleições para 90 dias. Exatamente.
E ao final do Estado Novo, Minas já contava com lideranças de novo tipo e qualidade, que acabaram por confluir para dois grandes partidos políticos de dimensão nacional, aos quais a política mineira imprimiu sua própria marca. A tal ponto que as características mineiras desses partidos passaram com o tempo a ser consideradas como suas características nacionais. Referimos-nos ao PSD, Partido Social Democrático, e à UDN, União Democrática Nacional. Sem nos esquecermos de Juscelino Kubitschek, que recebeu seu batismo político ainda durante o Estado Novo como prefeito de Belo Horizonte, além dos signatários do Manifesto dos Mineiros. Isso mesmo. Só que sobre o governo Juscelino Kubitschek, nós vamos falar na nossa próxima teleaula, quando encerramos o 4º módulo desse curso sobre História Política de Minas Gerais. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu como a imprensa foi fundamental para o populismo de Vargas, como o controle da inflação e desenvolvimento industrial asseguraram o apoio das massas a um governo autoritário, e ainda como as cobranças por maior participação levaram às eleições de 45, que marcaram o fim do Estado Novo. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!